Estamos de volta mais uma vez de novo again, podcast Glocal, encurtando distâncias em temas que não se discute na igreja em nenhum lugar. Estamos aqui, meu nome é Marcos Botelho e vamos falar hoje no nosso podcast de inclusão. Olha só, filhos mais que especiais. Nós vamos falar nesse podcast de pessoas portadoras de necessidades especiais. Vamos falar sobre como conversar, qual a nomenclatura se usar. Vamos falar como a igreja tem reagido a isso, igreja com inclusão, sociedade. Vamos falar sobre teologia, vamos falar de tudo, social e tudo mais. E a gente trouxe duas pessoas especiais para conversar, que vivem na pele essa dificuldade da inclusão, não de ter um filho necessariamente ou uma filha, que vive na pele isso. Oi pessoal, vocês já me conhecem, sou o Simval e tenho 3 filhos. Eu tenho o Pedro, a Júlia e o André. A Júlia, ela é deficiente intelectual e a gente tem vivido aí a vida toda. A Júlia tem 16 anos hoje, a gente tem vivido a vida toda aí, aprendendo com ela e ela aprendendo com a gente. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Taici, eu sou artista plástica, casada com o João Pires. Eu tenho um filho, o Daniel Isaac, ele tem necessidades especiais também, ele tem paralisia cerebral, nasceu prematuro extremo com 24 semanas, então ele é um guerreiro aí, sobreviveu, mas ficou com algumas sequelas e a gente tem enfrentado aí na pele, né, a inclusão. E também tem a outra filha, Ana Vitória, também a gente toca um projeto muito legal que trabalha sobre inclusão, que chama Espaço do Plantar. A gente tem sido acelerado na Glocal, né, aceleradora da Glocal. E é isso daí, tem muita coisa boa vindo aí pra frente. O papo tá incrível hoje, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. E aí, pessoal, antes da gente entrar nesse podcast que está incrível, eu queria dar um recadinho aqui para você. Vamos lembrar que estamos numa curta temporada de inverno da Glocal, no Teatro Vira da Lata, toda terça-feira, no mês de julho e um pouco de agosto. Então se prepare, convide seus amigos e apareça lá. No próximo dia 2 de julho, vamos ter uma sabatina com a vereadora Patrícia Bezerra. Ela tem vários projetos na área da mulher, das minorias, dos direitos humanos, e a gente vai abordar o tema mulher, a vulnerabilidade, os direitos iguais, a luta da mulher, o que a Bíblia fala sobre as mulheres, luta contra a igualdade na Câmara dos Vereadores e muito mais. Então não perca, 8h30 da noite, chame suas amigas e amigos pra gente ter esse bate-papo lá. Também vamos ter várias outras séries aí no mês de julho e agosto. A gente se vê na Glocal, ok? Bom podcast. Eu queria começar esse podcast, esse bate-papo aqui, muito legal, falando um pouco, uma das perguntas que mais chegaram. Aliás, esse podcast a gente já queria fazer desde o primeiro podcast, porque são perguntas que chegam e que falta esse assunto a ser debatido nas igrejas e até nos podcasts já existentes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois no sentido de fé. A gente é de uma fé cristã e a gente é seguidor de um Jesus que fez muito milagres, que fez cego ver, que fez pessoas que não andam andarem. Ele até ressuscitou mortos. Então, assim, é um Deus do poder, do milagre, do que desafia a fé, falando que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por exemplo, Simval, começar com você e depois a gente vai para Thaís e perguntar também como é que você, Simval, como um pastor, lidou com isso, de ter uma filha com um portador de necessidade especial e as pessoas questionavam você com a sua fé, falavam por que você não ora para ela poder se desenvolver ou ser curada. Teve isso? Teve sim. E eu só tô fazendo essa pergunta, parece insensível, porque você falou para eu fazer, tá bom? Não, é que as pessoas, ela é uma pergunta bem comum, acontece bastante. Primeiro porque as pessoas esperam, né, que alguém que vive andando na vida da igreja ou vai em outros eventos, você ora pelas pessoas. E algumas vezes Deus me usou para orar por alguém e essa pessoa experimentar a cura, né? Então
eu vi isso acontecendo e através da oração ou no ambiente que eu estava com as pessoas que estavam orando. Então, de vez em quando alguém pergunta como que essa situação não acontece na sua casa, né? E lógico, se o milagre tem que chegar, por que não chega na minha casa primeiro, né? Essa é uma pergunta que qualquer um tem. Uma das coisas é que, primeiro de tudo, Deus não estava distraído quando ele formou a Júlia, né? No Salmo 139 diz pra gente assim: quando eu era substância ainda sem forma, no útero da minha mãe, a descrição do texto é que Deus estava lá comigo. Então ele não distraiu, ele não foi cuidar de um terremoto no Japão, distraiu dessa vida que é a Júlia. Então ele não estava distraído. E como a Adriana e eu, né, minha esposa, nós sempre oramos pelas nossas crianças e orava quando eles estavam em formação. Então, mais do que nunca, não estava distraído mesmo porque a gente estava orando. E a nossa oração é para que Deus abençoasse de alguma forma, fosse uma pessoa que viesse para servir a Deus e viver uma vida com Deus. Então, eu entendo que Deus, olhando para a Júlia, a melhor forma da Júlia ser a serva de Deus e representar o poder de Deus é sendo quem ela é. Então, ele não estava distraído e a Júlia é para ser essa pessoa mesmo. Então, quando alguém fala assim, de vez em quando alguém me fala, Deus vai te dar o teu milagre. Bom, quando a pessoa me fala isso, eu estou pensando em qual a última oração que eu fiz. Nunca estou pensando na Júlia, mas de vez em quando a pessoa faz um sinal assim apontando para minha filha. Eu não acho que precisa ser feita alguma coisa, né? A gente aprendeu a viver com ela e ela aprendeu a viver com a gente. A Júlia é exatamente como Deus queria que ela fosse. Aí alguém um dia falou assim, mas você não tem fé? Eu falei, eu construí fiz um argumento circular para poder me explicar porque eu percebi que era necessário. Eu falei que a minha fé é infantil. Infantil para acreditar que sim, Deus é capaz de fazer um milagre de DNA. É infantil para acreditar nisso. Mas é infantil também para não acreditar. Eu não acredito que isso é necessário fazer. Então é um argumento circular. Se ele fizer, eu acredito. Se ele não fizer, tá tudo bem. Então é assim que eu tenho vivido e depois eu falo mais. A Júlia tem muitas informações ainda para falar sobre ela. Isso é legal você falar, porque a experiência que a gente também tem, né, com o nosso filho é que a gente precisava que isso acontecesse, até para nós, como família, sermos melhores. Assim, hoje eu sou uma mulher melhor porque isso aconteceu, porque é um presente, um propósito de Deus. Claro, ele tem dificuldade, meu filho. A gente está trabalhando para que ele se reabilite e tem muita esperança aí, tido bastante progresso. Mas ele é perfeito do jeito que ele é, né? Ele já é um grande presente. A vida dele, ele nos traz com uma alegria. Ele é uma pessoa incrível, né? Não precisa, às vezes, estar falando, estar andando, mas a gente consegue ver outras qualidades e descobrir, né, nas deficiências ou nas dificuldades, outras coisas que são importantes, né? Que é o nosso relacionamento, que é o amor, né? E transcende, assim, é muito bom realmente a gente aprender com essa experiência. Uma coisa que as pessoas... Eu, por exemplo, convivo com o Simval, com a Júlia e tudo mais, e eu até brinquei antes de gravar aqui que o Simval... Falei, Simval, apresenta os seus outros filhos, porque todo mundo precisa de inclusão, né? Não só a Júlia. E a gente... Inclusão é interessante, né? Educação de filho é inclusão da sociedade. Então, assim, eu tô com uma menina que tem 8 meses, a gente não sabe, aparentemente não tem nada, mas pode ser. O Simval descobriu a dificuldade da Júlia com 2 anos, então a gente não sabe. A gente ora, sempre não quer, mas a gente sabe que pode ser. E o Daniel tem 4 anos e tá lá, mas eu preciso o tempo todo trabalhar na inclusão dele. É lógico, é muito mais desafiador uma inclusão quando você tem paralisia cerebral ou quando você tem outra dificuldade que pode vir, que são dezenas, né? A gente não sabe. Eu mesmo sou muito ignorante nessa área. A gente joga tudo numa caixa e não é assim, né? São vários síndromes e várias coisas, né? Mas inclusão, só completando aqui, inclusão é uma coisa que todos nós, toda educação paterna e materna tem que ser feita. E é uma coisa que a criança ela é feita isolada socialmente. Ela tem essa simbiose com a mãe, até o pai. O pai nasce com esse desafio de se incluir na vida do filho. Ele, com essa insegurança,
que às vezes a mãe não tem. Ela tem outros problemas, a mãe, mas a gente, não sei se você, Simval, mas sim. eu tenho essa insegurança com a minha filha o tempo todo. Será que ela vai gostar de mim? Porque não carreguei ela, né? A gente tem essa insegurança, por isso que a gente quer que nasça parecendo com o pai, porque a mãe não sabe o mal que ela faz quando fala, não parece, que você parece comigo. Sogra, viu? Tô dando um recado pra minha sogra. Porque todo mundo tem um filho idealizado, ó. Eu não sou o filho idealizado do meu pai e da minha mãe. Eles pensaram um montão de coisas sobre mim, uma coisa que eles esperavam que eu fosse, que eu fizesse. Eles não queriam que eu fosse rebelde, eles não queriam que eu tivesse uma história de violência, ou qualquer história ruim que eu tive na minha vida. Meus pais não planejaram isso. Mas então, em algum momento, o filho que eles idealizaram, eles tiveram que abrir mão do filho que eles idealizaram para conseguir amar o filho real. Então todo pai, toda mãe vai precisar um dia abrir mão do filho idealizado, seja ele qual for. A diferença é que nós, que temos uma criança com necessidades especiais, a gente tem que fazer isso mais cedo. E às vezes isso é muito cruel, né? Quando a gente recebe a notícia. Para mim foi muito difícil na hora que eu recebi a notícia. Outra coisa que faz parte da nossa vida, né? É ir em médico. É muito exame. Peregrinação, né? É muito exame, muito médico. Enfim, dependendo da situação, muito remédio. Fui no neurologista infantil, depois de vários exames. A Adriana fala que não foi tão duro assim. Mas pra mim foi terrível. Foi muito forte. A gente tava com o Pedro, nosso filho mais velho. São 2 anos de diferença da Júlia. O Pedro tava dentro do consultório, então imagina 2 crianças dentro do consultório e o médico tentando falar as coisas, né? Um com 4, outro com 2. Imagina todo o movimento que tava lá dentro e a médica tentando contar o que tava acontecendo. Mas aí a médica me falou... Eu tava prestando atenção e a Adriana cuidando mais do movimento ali do Pedro. E aí a médica disse, talvez tudo que a sua filha vai se desenvolver é o que você tá vendo agora. Então algumas expectativas que você tinha pro futuro dela, você não precisa ter. Talvez ela nunca vai fazer, sei lá, você pensou que ela ia fazer curso superior, você pensou que ela ia se casar. Você sabe que... Nossa, isso me matou. Naquele dia, eu saí, naquele tempo a Adriana ainda não tinha tirado a carta dela, né? A gente... saiu, entrou no carro lá fora, eu tive uma crise de choro, eu não conseguia sair. Então naquele dia, minha filha idealizada, a Júlia, tava morrendo. Pra nascer minha filha de verdade, pra eu amar minha filha de verdade. Foi duro demais aquele dia, foi a coisa mais difícil que eu tive. Você lembra o mês, mais ou menos? Porque eu acho que alguns meses depois, uns 2 meses, você teve um papo comigo. A primeira vez que a gente conversou sobre isso foi quando ela foi discriminada na escola que ela estudava. Eu sei que a gente tava batendo aquele papo, a gente tem um processo de mentoria, eu o Simval e o Gustavo, aqui os 3 pastores, que vem de antes disso. E eu lembro a primeira vez que ele falou, me chocou, né? Foi quando eu descobri que aquela parada de mentoria era sério. Eu falei, putz, isso aqui é sério, eu vou ter que levar mais a sério pra começar a contar meus pecados e minhas dores de verdade aqui, parar de falar besteira, porque ele contou isso. E eu lembro direitinho que você falou, vocês não estão entendendo. E a gente tava mesmo entendendo, chorando com ele, mas ele falou, eu nunca vou entrar de mão dada no casamento da minha filha. Alguma coisa assim, ele falou do casamento. Como é uma tragédia, Só que né? eu Que conhecia... construção de tragédia na minha cabeça. Eu conheci o bebê, era um bebê de 2 anos. Uma criancinha de 2 anos. E ele tava chorando do casamento. Mas olha que interessante, a gente chegou... Talvez não chegou, mas tá quase perto, mas estamos mais perto do casamento do que de um bebê. E agora você tá até com medo de ter que entrar. A gente tava conversando esses dias. Muito rápido, que né? Talvez o seu maior medo agora é talvez ter que entrar. Fazer o casamento, que ela tava namorando. Mas assim, como são as coisas, né, cara? Voltando aqui, que eu acho que isso é precioso demais, não só para os pais que estão nos ouvindo, mas Sim. todo mundo tem alguém. A morte da idealização. Sim. Como é que aconteceu com você? O Daniel, ele nasceu antes do tempo. O baque foi bem no nascimento mesmo, né? Não foi depois. E a gente já sabia que poderia ter algumas sequelas. Ficou 4 meses na UTI e batalhando pela vida. Então, cada dia... E nascer na UTI é terrível, né? Porque você não pode ficar na UTI, você tem que ir e voltar, né? Isso, todo dia ir e voltar. Quem é mãe e pai de UTI sabe que não é fácil, né? Uma resiliência. Todo dia, a gente até tem aquela frase assim, todo dia um milagre, né? Então, eu ia pro hospital com o milagre do dia. Porque, começou a tomar leite, começou a respirar sem aparelho, sobrevivendo, né? Então, só dele viver esses 4 meses e sair ileso do hospital, pra gente já era a maior festa. E, independentemente se teve alguma sequela e tal, o resto a gente, né, corre atrás, como a gente fala, né? O prematuro vai correndo atrás. Não, vai dar tudo certo. Vamos, primeiro ano, né, ele crescendo e a gente foi vendo que ele tava tendo atraso e tal. Então, assim, esse luto, né, que a gente fala da criança idealizada foi mais ou menos com 1 ano que eu vi realmente que ele tava tendo um atraso, dificuldade para sentar,
E também a questão visual, né? Que ele teve a perda visual, que ele teve um descolamento da retina, então ele tem hoje uma baixa visão. Mas assim, eu tive o luto, mas ao mesmo tempo, é que eu falo, né? A gente até começou até a desenvolver esse projeto acreditando muito nisso, que o pai, ele tem muito poder na vida do filho, né? E a gente sempre acreditou, por mais que seja dificuldade, e a dificuldade, assim, de encarar esse luto, né? De falar, puxa, até o meu marido falava, mas ele não vai conseguir andar como os outros, não vai conseguir falar. Falei assim, mas ele vai conseguir, né? Aquilo que ele puder, ele vai, né? Não tem limite para ele. E a gente sempre acreditou, assim, que a gente vai conseguir ir além. O importante para ele, né, durante todos esses anos, a gente descobriu, não importa se ele vai passar no vestibular, se ele vai casar, né? Espero que sim, mas o que importa, ele vai ser feliz. Mas a experiência dela é um pouco diferente da sua, sim. Porque junto com o luto, que querendo ou não, vocês têm desde antes da gravidez, mas durante a gravidez e tudo, vem a boa notícia de que sobreviveu. Sim. Né? Isso daí não vem que nem quase que um acidente de carro que você ficou paraplégico, mas você ficou na UTI para morrer e você tem aquela dúbia, né? Você não vai andar, que coisa horrível, mas você ia morrer. E você tá... Então, assim, nunca é bom, nunca é uma notícia boa, mas é um outro tipo de luto, né? É um luto, lógico, saber que o filho não vai desenvolver algumas coisas e não vai viver umas coisas. Mas é muito interessante isso. Eu saí de casa com 30 anos. Eu fui o último a casar dos dois irmãos que eu tive. E antes de eu e minha irmã casar, minha irmã casou com quase 40. E eu casei com 30. Quase 40 não, minha irmã casou com 35. Mas assim... Quase 40. Quase. Pra ela vai fazer diferença, né? Pra ela vai Pode fazer. fechar na minha cara, porque eu ainda não tô gorda e velha, acabada, e vocês Ela vão ouvir isso ver. aqui, ela vai ficar brava. E aí, eu lembro direitinho que ela contando pra gente que os nossos psicólogos falando que a gente demorou pra casar, os dois, porque a nossa casa era um ninho... A gente gostava muito dos nossos pais. Era praticamente isso. Nossos pais criaram um ninho tão bom que a gente não ia casar. Era muito difícil a gente querer sair daquilo. Olha só que interessante. Mas o psicólogo dela, e meus pais estavam meio bravos com esse psicólogo, estava colocando isso como algo ruim. Seus pais estão criando um troço aí, estão fazendo um boicote contra a vida de vocês. E meus pais, não, vocês que não estão querendo sair, a gente tá... E quando eu saí de casa, que eu fui o último, e quem conhece meu contexto, eu moro no JV, num sítio, eles choravam compulsivamente, depois do meu casamento, por mais de mês. Uau! O luto. Foi o luto. É o que você falou. Você falando agora, eu entendi. Não é necessariamente do luto do que eu queria que ele fosse, mas é um luto de perder o filho. Você perdeu aqui. Eu queria que aquele menino tivesse aqui. Pois é. E não só aqui. No caso do meu pai, eu queria que ele fosse o diretor do JV, o cara que continuasse. E eu saí de tudo, do ministério ali, que era de quase tudo. Saiu do plano, né? Foi sair. Então, assim... Às vezes demora 30 anos, às vezes demora 2, às vezes é na hora. Mas a gente vai viver um luto de dores diferentes, mas isso é forte. Agora, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês é um pouco mudar aqui, e depois eu vou voltar pras dores. Quais são as alegrias que só pais de crianças especiais ou portadores de necessidades especiais, vou falar crianças especiais, tá bom? Pode ser? Vamos fechar assim? Aliás, antes dessa pergunta, eu quero falar sobre isso. O que vocês entendem como nomenclaturas que mudam, jeito de falar, crianças com deficiência, vocês se sentem ofendidas? Eu, na igreja aqui, de manhã, eu falei, olha, vocês, tá vendo como vocês podem ajudar crianças, pais que tiveram crianças com problemas. Minha esposa quase me matou na volta pra casa. Você é doido, você falou isso. Eu falei, ai, gente, eu vou pedir perdão. E aí, seu marido veio à noite, eu pedi perdão. Ele falou, não, tranquilo. Então, assim, lógico, o que deve se usar? E essa discussão, ela é válida? Ou isso é muito mais pra quem não tem filho? Ou realmente tem que tomar um cuidado? Nomenclatura sempre muda, né? Mas portadores de deficiências é aquilo que tem sido usado. Mas como pais, assim, a gente tem alguns pais que se ofendem. Pais com crianças com necessidades especiais, né? Eu acho que é um termo bom, assim, a gente não se ofende, eu gosto bastante. Inclusive, a minha filha, ela, até quando tem alguma outra criança, fala, o que seu irmão tem? Ela tem 6 anos, a Ana. Ela fala, ele tem necessidades especiais. Então, é uma maneira até fácil de ser entendida para
para criança e também portador de deficiência. Acho que é um termo, né, que até a gente luta pelos nossos direitos, como vaga, né, especial, uma filha especial. Então, a portadora de deficiência tem mesmo, né, uma deficiência e tem que ser até o autismo hoje, que está bem em pauta, né, que é uma deficiência que não é vista, né. O nome não me... Como as pessoas falam, não é uma dificuldade. Eu acho que portador de necessidades especiais... Algumas coisas que são difíceis é que a gente está falando aqui de crianças mais que especiais. O que a gente tem é um escopo tão grande, né? Porque a minha filha, ela não tem diagnóstico, ou tem deficiente intelectual, mas não tem, no sentido de que a maioria espera é essa síndrome, ou é esse mal, ou é esse, teve paralisia cerebral, ou teve isso, e no caso não tem. Então, quando a gente chega num campo, é tão grande esse espaço, é tanta gente, alguma dificuldade, então dentro disso está a dificuldade, o problema de visão, de audição, de locomoção, intelectual, e tantas coisas estão aí dentro que é difícil alguém acertar no nome perfeito para todas essas deficiências, né? Então a gente não tem dificuldade. Agora, tem algumas coisas que é difícil para cada situação. Por exemplo, eu estava falando aqui antes da gente começar que a Júlia está descobrindo agora que ela é especial. E essa é uma dificuldade para ela e para nós, junto com ela, né? De ajudar ela a lidar com isso. Então tem hora que ela compreende um pouquinho mais, tem hora que não, mas a gente tem que lidar com isso, porque para ela, a leitura do mundo dela, ela era igual a todo mundo. Só que ela começa a perceber que ela não é igual a todo mundo. E que nem todo mundo vai aceitar, né, essa convivência do mesmo Geralmente isso acontece com quantos anos? Com os seus outros filhos aconteceu com quantos anos? Por isso que a gente está falando que é um escopo muito grande, né? Porque tem gente que vai saber desde o primeiro momento que tem consciência de si, já vai entender que ele é diferente. É isso que eu tô falando, porque todo mundo é diferente de tudo, né? E tem gente que não vai ter, que vai ser uma pessoa com alguma deficiência e não vai descobrir a vida toda. Tem muito isso. Então a gente vai entre nós aqui falar assim, fulano tem alguma coisa que tá fora do comum. Não, mas assim, a pessoa, mesmo que seja dito a ela, ela não se reconhece dentro de um escopo. Não, e assim, tem gente... Como é que é? Vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui tentando trazer pro dia a dia. Não, é difícil. Fica tranquilo pra falar, porque eu não quero minimizar nunca uma dor. Mas tem gente, por exemplo, que é chata. Não entendi, não tô entendendo. E nunca vai saber que é chata. Sabe assim? É o que eu quero dizer assim. Tem gente que fala assim, não é chata. Vou dizer assim. Tem pessoas que a gente conhece, que eu conheço, eu tava conversando esses dias, que ela é extremamente, não é arrogante, mas a pessoa tem que ficar toda hora se provando, falando mais de si mesmo. E ela não percebe que é assim, mas é interessante, ela sai do ambiente, todo mundo olha, sério mesmo que ela não se percebe que é quase um negócio que ela não se percebeu o tanto que ela é diferente, tá se expondo. E é interessante como se perceber não é fácil. Não é fácil. Existem níveis, é lógico. A sua filha, a Júlia, a gente percebe logo. Não percebe. Pior que é engraçado isso, né? Tem gente que conversa com sua filha e, assim, se é rápido, eu conheço gente. Ficou ali, eu falei, você sabe que a Júlia... Não tinha reparado, não. Então, não sei se você percebe isso. Sim, percebe. Que é engraçado. A gente fala, não, mas é porque como a gente já conhece, a gente já percebe. Mas a Júlia pode passar desapercebida, assim. E a Júlia tem um escopo do desenvolvimento dela, que ela emocionalmente ela é muito cativante. Então o que acontece é que todo mundo vai ficar perto, né? Ela vai procurar, ela tá sempre procurando as pessoas, tentando cruzar o olhar e fazer amizade. Ela sempre fala isso. A gente vai pra praia, ela fala, vou fazer amigos. E é normal ela sentar numa roda de samba, num outro lugar que é perto da gente e ficar lá, e fazer amizade mesmo. E fazer amizade que depois quer passar na casa da pessoa. Aí a gente vai pro nosso condomínio ou pra nossa casa lá na praia que a gente tá nos dias lá. Eu quero ir na casa de fulano. É como se virasse super amigos e tem que passar lá. E as pessoas respondem desse jeito. As pessoas compreendem e respondem desse jeito. Não foi uma ou duas vezes que a gente teve que passar num lugar pra ela visitar o amigo que ela fez na praia. Que legal. Então essa é a natureza dela de criar amizade, né? De viver essa... Mas é um mundo novo, né? É um mundo que eu acho que talvez ela descobriu que a gente precisava descobrir, né? Como é muito mais fácil se conectar e... Não é? Isso. Eu acho que... E aí eu queria fazer aquela pergunta sobre o que eles vivem, ou que vocês vivem, ou eles ou vocês, e é diferente, especial, que talvez quem não tiver um filho com...
portador de uma necessidade especial, uma filha, não vai viver. Talvez uma história. É uma coisa que a gente descobriu com o Daniel, que, igual o Simval falou, né? Todo mundo que vai entrando em contato, né, com ele, vai conectando de uma forma diferente. Porque, por exemplo, o meu filho, diferente da Júlia, né, ele ainda não fala, ele esboça algumas coisas, a comunicação dele a gente ainda tá testando se é alternativa, não é? Porque ele tá com uns 10 anos, né? Então, a comunicação dele é puramente emocional também. Além, né, de... Não tem a fala, mas cativa as pessoas. E isso que a gente descobriu, assim, que um amor, assim, que transcende, né? É uma coisa inexplicável, assim. Só quem entra em contatos familiares ou quem é próximo consegue, assim, experimentar isso que a vida pode proporcionar através de uma criança com necessidades especiais, assim. É um amor que vai além de palavras, que vai além do racional, e é uma gratidão, assim, muito forte, né? Porque você vê aquela criança feliz, aquela criança, a conexão que você faz com a criança, você consegue se comunicar com ela, ela vai respondendo que gosta de você, que quer um abraço, quer um beijo. Então, essa conexão é muito profunda, assim, uma empatia, assim, que é só quem experimenta mesmo consegue, sabe? Assim, viver. E isso é muito bom. Eu tenho uma história que a gente tava indo muito, assim, levar o Daniel sociabilizar, né? A gente não gosta de ficar com ele dentro de casa. A gente gosta de levar e tal. E ele foi no Sesc uma vez, tinha uma contação de história. Como ele tem deficiência visual, né? Ele gosta muito de ouvir música, história. E o contador de história, ele contou história e tal. E o meu filho, ele gostou tanto, ele se identificou tanto, que a gente tinha que levar ele toda vez no Sesc pra ouvir as histórias desse contador. Mas a gente transformou a vida desse contador de história, a experiência que ele teve com o Daniel, essa comunicação, né? Ele falava com a gente chorando, todo lugar que ele ia chorando, ele falou assim, nossa, como eu consegui me conectar emocionalmente com o Daniel, nunca tinha vivenciado isso, e é isso que a gente vivencia dentro da nossa casa, né? Você contando agora, me lembrei, tem algumas histórias que a gente vive, né? Mas vou contar uma dessas histórias dessa conexão, que é impressionante que essas crianças têm, né? Bom, a Júlia estuda numa escola, colégio chama Pauliceia, aqui no Campo Belo, em São Paulo. Aí ela tem um grupo de amigos, né? Todos numa condição parecida com a dela. Então, os pais tem suas histórias também, mas essa construção de conexão que é interessante. A gente estava no Guarujá, foi num shopping, e na praça de alimentação do shopping, tava chovendo numa tarde no meio de um feriado, assim, e tava meio vazio, assim, a praça de alimentação, e tinha um músico que devia ter acabado de chegar para começar a tocar. Eu tava tocando sax, e a gente tava no lado oposto dele, ele tava no lado oposto, e a gente não percebeu o quanto a Júlia se conectou com a música. E a Júlia começou a andar na direção dele, e a gente percebeu que ela estava indo e esqueceu da gente. E a gente começou a andar junto com ela. Ela devia ter uns 6 anos, a gente foi andando junto com ela. Só que o músico lá percebeu que ela se conectou com ele, e aí ele ficou acompanhando. Foi um encontro, assim, uma coisa impressionante, emocionante. Tô emocionado aqui só de lembrar. Na hora que ele vai tocando, ele foi como se ele estivesse solando pra ela. Ela vai chegando e ela fica de boca aberta parada na frente dele. Era a primeira vez que ela tava vendo alguém tocar sax, e ele tocou. Na hora que ele termina a música, ele também tá emocionado e eles se abraçam, assim. Uma daquelas cenas que só aconteceu né, naquele momento, uma das coisas interessantes. Uma outra vez no Músico de Rua aconteceu uma coisa parecida com a Júlia, essa conexão que ela tem com a música. Mas são dessas pequenas histórias que são muito vivas na gente. Uma das coisas que eu acho que a gente experimenta, a gente comemora muito na primeira infância com as crianças, quando a criança fala, quando ela dá o primeiro passo, quando ela começa a comer sozinha, quando ela começa a fazer as coisas sozinhas, quando ela começa a falar onde é o joelho, onde é o pé, onde é a cabeça, onde é o pescoço. E a gente não... É tão engraçado isso que a gente comemora isso. Só que depois chega um ponto onde a gente já não comemora mais, quando a criança começa a contar uma história. Ela começa a descrever o que ela viveu na tarde anterior na casa do tio, na casa da avó. Então a Júlia não tinha raciocínio abstrato. Ela não conseguia contar o que ela gostaria de fazer, o sonho que ela tinha, e também não conseguia contar o que já tinha passado. Se você perguntasse pra ela o que você fez ontem, ela não conseguia te contar. A primeira vez que ela começou a contar, eu tava na casa da vovó e eu fiz isso, essa foi uma festa que parece que não ia acabar nunca mais, porque a alegria dela contar uma história que ela tinha vivido. Então, coisas que um pai de uma criança assim, a gente aprende a comemorar cada transição
pequena, a gente comemora. Porque a gente, como eu falei pra vocês, a neurologista quando me falou, me disse que minha filha talvez se desenvolvesse só o máximo, era aquilo que eu tava vendo, e ela provou que foi muito mais, né? O Colégio Pauliceia alfabetizou minha filha, ela estudou em outras escolas e não conseguia ser alfabetizada de jeito nenhum, e eles de um jeito todo especial. Então minha filha escreve, lê, escreve mensagem, escreve textão. Mas essa é uma insegurança incrível, né? Então, porque os médicos têm que... Isso é uma grande discussão, mas os médicos não podem, ou não podem, mas hoje é a orientação, não dar tanta esperança, né? Eles têm que descrever o pior quadro possível, mas isso também quebra um pai e uma mãe. Sim. Então você joga no chão, é aquele luto exagerado e assim, por outro lado, você vai construindo e vai vendo o tanto que dá. É incrível, né? Cada conquista também. E é uma insegurança que, de novo, todo pai tem em todas as circunstâncias. E aí mas quando a gente vê também num filho onde o médico falou que não vai fazer, porque é interessante, assim, portador, eu sou um deficiente. Eu perdi minha visão esquerda com 11 anos de idade de uma coisa genética que é descolamento de retina. Então eu fui fazer o exame essa semana e o médico mandou, traz seus filhos que provavelmente eles podem ter esse traço e a gente tem que ver se eles vão perder a visão. Podem ter predisposição a perder a visão. Você imagina o desespero pra eu sentar com a minha esposa e falar, vamos levar lá muito mais avançado, dá pra... Mas eu sinto, será que vai enxergar? Eu nunca falei pra minha esposa, mas todos os meus bebês, eu punha a lanterna do celular logo no começo, ficava fazendo assim pra ver se o olho acompanhava. Por quê? Porque eu sei, cara. Falei, eu tenho isso. Então a gente sempre tem essas inseguranças, sabe? E é interessante. A diferença é que vocês tinham certeza da insegurança, né? Vai vir e vai ter e muita oração. E aí volta de novo a fé, né? Né? Volta a fé no sentido de... Você que é de uma igreja pentecostal, né? Sim. Taici, né? Isso. Itaici, que nome difícil. Itaici, você é de uma igreja pentecostal. E você, porque quando ele respondeu, você acabou não respondendo tanto, mas como é que é esse negócio dessa expectativa de cada evolução? Você trabalhar coração numa igreja pentecostal, a fé, a sua fé em Deus, no Cristo, que é poderoso, você vê no seu filho. Como é que você tem lidado? O seu coração é um coração mais grato, mais esperançoso hoje? Então, Marcos, em primeiro lugar, assim, acho que o grande milagre que Deus já fez, assim, na nossa história, como você mesmo falou, é dele estar vivo. Então, para mim, esse já foi o milagre, né? Porque ele tinha muitas possibilidades de não sobreviver, né? E muitos não sobreviveram na UTI, né? A gente acompanhou. Então, para mim, o dom da vida que Deus deu pro Daniel, já para mim é o grande testemunho, que eu acho que é isso que os pais que têm crianças com necessidades especiais, a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, por mais que seja dificuldade. O importante é que eles estão vivos e eles têm possibilidade de evoluírem, de avançarem, como o testemunho mesmo que o Simval tem falado, né? Quantas conquistas, né, a gente vê. O cérebro hoje, né? Como que a gente pode reabilitar a criança? Tantas coisas avançaram. Então, assim, tudo é possível. Então, quando a gente, né, além de ter agradecido a vida dele, a gente se deparou com essa situação, vamos trabalhar a reabilitação, né? E eu creio que tudo é possível, né? E é essa que tá a nossa fé, né? A nossa fé, aonde que foi? Primeiro, a gratidão. E acho que o pai, assim, com necessidades especiais, na hora que tá resolvido isso e grato e vamos em frente... Parece que surge um leão dentro da gente, sabe? Eu falo, o que eu puder fazer pra ajudar o meu filho, eu vou fazer. O que é pra levar, é pra pagar, o que eu faço pra ajudá-lo? E é isso que a gente começou a perceber, de que, como a própria Bíblia fala, né? A gente precisa, os sinais seguem aqueles que creem. Então, é isso que a gente entendeu, que a gente seguindo em frente, a gente buscando... reabilitação para ele, vamos então pôr na terapia, vamos ajudá-lo a desenvolver cognitivamente, vamos ajudá-lo na questão visual, e aí as coisas vão acontecer, os milagres, né, a reabilitação completa vai acontecer, os avanços que ele puder conquistar, vai acontecer, mas através da nossa ação. Então acho que isso, como cristão, assim, a gente percebeu bastante, e uma coisa assim, uma frase que marcou muito até o nosso trabalho até no espaço,
é que eu comecei a levar ele um monte de terapia, no Lar Amara, na Dorinovil, um monte de lugar, num grupo lá de mães, até a gente tava falando. Falou assim, não adianta você vir aqui, ficar meia hora e ir embora. O milagre tá dentro da sua casa, tá nas suas mãos. E isso me virou uma chave na minha cabeça, assim, como mãe. Eu falei, gente, é verdade, o milagre tá nas minhas mãos. Se eu fizer todo dia com ele, se isso virar uma rotina, se eu trazer isso através de mim, falar, olha, filho, você consegue, a gente vai conseguir, ele vai conseguir, entendeu? Então, eu creio que a fé cristã do pai de uma criança especial, o agir, além, né, do que crer. E o filho absorve muito isso. Bill Hybels fala que a nossa vocação ou os grandes sonhos vêm da nossa dor. Sim. Então ele vai contar algumas dores de personagens bíblicos e como se transformou em projetos e como ele ter entrado numa igreja do pai dele que não conectava com jovens, com a cultura, com tudo mais, ele plantou uma igreja contemporânea que cresceu tanto. E aí, como é que você transformou essa dor num projeto de vida, num projeto que agora se pode explicar melhor o seu projeto aqui para os nossos ouvintes, um projeto que ajuda não só professores, pais, mães a adaptarem melhor as vidas, os locais e tudo mais para crianças com necessidades especiais. Partindo dessa visão assim de que a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem uma criança especial, a gente fala, não, o professor vai dar um jeito, vai alfabetizar, o terapeuta vai dar um jeito, né? Qualquer criança, até que não tem necessidade especial, na verdade, a gente fala, não, vamos terceirizar que é mais fácil e é mais ou menos isso. E a gente descobriu que a gente avança até certo ponto com as crianças. A gente avançou até certo ponto com nossos filhos, mas a gente pode potencializar isso plantando, incentivando, inspirando o pai, falando, você pode fazer alguma coisa por ele, você pode fazer com que ele vá além. Então a gente começou dentro, né, começou dentro da nossa própria casa, a gente começou a adaptar tudo pro Daniel, eu usando como artista plástica e também pedagoga, psicopedagoga, então fui adaptando o material dele dentro da escola, pesquisando muita coisa, como que eu vou alcançar o meu filho. E meu marido também, que é físico, e ele é, né, um Mr. Faz Tudo, assim, ele constrói, né, pra construir um negócio aqui. Pra você que acompanha os nossos podcasts, o marido dela é quem falou na Glocal Apocalipse sobre alienígena. Ele falou sobre o físico que falou sobre o espaço. O espaço, Agora você tá fazendo as conexões aí em casa, né? Exatamente. Ele, além de falar, né, de astrofísica, ele entende, ele gosta de engenharia, assim. Então, ele usando os talentos dele lá, construiu um monte de coisa, com cano de PVC. Não tem dinheiro. Não, a gente vai fazer uma vaquinha, fez. Então, a gente falou, puxa, por que a gente não pode fazer isso? Inspirar outros pais a fazerem isso, né? Às vezes tem pais que tem uma mãe falando, mas eu não sou tão habilidosa como você. Mas o que você pode fazer, né? Porque através da nossa criatividade, através daquilo que a gente faz bem, a gente consegue passar isso para os nossos filhos e abrir caminhos para eles. Então a gente começou a fazer esse projeto com o nosso filho e com alguns pais também, algumas crianças que têm necessidades especiais. E teve bastante avanço. A gente falou, não, mas a gente não quer ganhar dinheiro só para atender a criança. Porque a gente não fez um projeto assim como clínica, porque começou a ter essa procura. A gente falou, não, a gente quer rasgar para a parte social, porque a gente precisa ajudar pais que estão até meio perdidos, assim, desorientados. O que eu faço? Quem vai me ajudar? Como fazer? Então a gente quer inspirar. Os professores também, às vezes dentro da escola, mas tá difícil, a estrutura, a direção, a falta de estrutura, tudo é possível. Às vezes você tem coisas simples nas suas mãos, você pode transformar isso, conseguir alcançar a criança, adaptar, né, a vida, o ensino, o aprendizado da criança. E isso é muito importante, né? Ô Simval, você que é mentor aqui na aceleradora e ouve um negócio desse, vê como é que você
percebe isso de inclusão social junto com a dor de casa? Você que já tá nessa área há 20 anos. Quando a questão social, né, ela nasce quando a gente olha para uma dor de alguém, quando a gente olha para nossa, né? Nossa organização trabalha com desenvolvimento comunitário e sempre conectado ou ligado à igreja. Então, quando o Marcos está contando a questão do Bill Hybels, tem uma conexão aqui, né? Que a gente vem de uma herança de igreja que não olha para o seu entorno. Ela faz manutenção, o tempo todo fazendo manutenção de quem tá lá dentro. A gente quer viver a dor do Bill Hybels. E não olha para as necessidades do seu entorno. E não vê o quanto, né, o seu quintal ali precisa de tanta transformação. E vê como esse cuidado, né, nasce, como que essa necessidade, como que a inclusão musical faz diferença no caso dos projetos que a gente tem de música, de esporte, das coisas que a gente vai fazendo. Interessante encontrar alguém que começa dentro de casa, né? Que o milagre, né, começa na sua casa. Só que o milagre, quando começa na sua casa, ele não tem fim, né? Porque no caso do que a gente tá ouvindo aqui, ele começou dentro de casa, mas ele multiplicou, porque ele tá tocando outras famílias, outras pessoas e vai multiplicando e fazendo isso, né? Então, se a gente pensar nisso, né? Quantas pessoas acabam experimentando, né? E sendo abençoadas por isso. Na minha experiência, agora voltando pra nossa vida familiar, né? A gente lida com o tio da Adriana, então meu tio, ele é deficiente, paralisia infantil, né? Então ele é deficiente físico. Então a gente lida com deficiência o tempo todo, né? E eu me lembro do Carlão, hoje ele já tá chegando na terceira idade, mas eu me lembro na nossa igreja, quando eu era adolescente, ele queria jogar bola com a gente. E ele jogava bola de muleta. Ele era muito musculoso, né? Como geralmente quem tem paralisia dos membros inferiores, ele fica muito musculoso, né? Um pouco pela cadeira de roda ou pelas muletas. E ele era muito forte, né? E era um barato a gente ter que fugir da muleta dele, que ele queria acertar na gente, porque a gente queria jogar bola. Mas era isso que a gente viveu, né? E eu me lembro como era lidar com esse homem que, enfim, de muitas formas influenciou a gente. Ele era o cara que tinha mais garra de todos nós. Então ele era a referência para todos nós. Ele foi o primeiro a ter carro daquele grupo, né? Então ele é referência que ele foi para muita gente. A gente falar do como é importante conviver com pessoas assim e lembrar que isso é recente, né? Recente na história do nosso país, né? Eu consigo falar do Brasil, talvez vai estudar aí outros povos e vai encontrar coisas parecidas, mas crianças que necessidades especiais, deficientes intelectuais ou qualquer deficiência, eram aquelas crianças que eram escondidas nos porões ou nos sótãos. Crianças que eram trancadas no quarto. E é uma situação, né, que quando a gente apresenta nosso filho pras pessoas, e você que tá com uma filhinha de 8 meses, né, você já tem umas coisas que você sabe que você vai ouvir. Que linda, que não sei, né? E a gente tá sempre levando isso. O que acontece é que a gente tem que aprender a conviver com algumas outras coisas. Quando você tem um filho com necessidades especiais. Quando você vai levar porque o teu filho não vai ser, olha que inteligente. Eu vou ouvir que inteligente, que musculoso, que músico legal, que dos outros filhos. Da Júlia não vai ser isso. Da Júlia vai ser outra coisa que eu vou ouvir. E vou ouvir coisas também. Mas a gente tem que treinar, porque o que acontecia que antigamente a família tradicional escondia os filhos especiais porque não conseguia lidar com as suas negatividades, né, com as suas coisas ruins. Então quando a gente tem que... Hoje nosso filho, a sociedade inteira quer ver essas crianças. A sociedade inteira quer lidar com essas crianças. Ela quer a criança que tem Down, que tem... uma outra síndrome, ela pode ser ator, ela pode dançar, ela pode... Gente, os espetáculos que eu vejo das crianças lá da escola da Júlia, é emoção do início ao fim. A escola da Júlia é misturado, porque agora a nova lei, a ideia é obrigado a pôr todo mundo junto, certo? Para desenvolvimento comunitário. De quem não é portador de necessidade especial e de quem não é? É isso? Obrigado a aceitar. Então, apesar que é muito discutido que fizeram muito abruptamente, e aí, lógico, existem vários problemas. Eu não sei se volta rindo aqui, por quê? Porque uma tremenda nossa saia justa, né? Porque você teve problema com isso, não foi? Sim, a minha filha estudou em escola regular, particular. E não foi bom a experiência? Não foi bom. O pessoal queria fazer direito, mas não fazia. Então, o que vai acontecer? Uma criança como essa, aí ela entra, tudo que a escola oferece, vai ter natação, ela vai demorar mais para aprender a nadar. Vai ter balé, ela não vai conseguir dançar. Só que se tem balé e vai ter apresentação, e no caso foi a discriminação que minha filha sofreu, você é muito movido, os professores, todo mundo é movido por performance. O balé é performance, o karatê é performance, o futebol é performance. Então, quando você coloca uma modalidade dessa para todas as crianças, aí você sabe que, e a gente sabe
disso. E no mundo onde as pessoas normais, estou tentando fazer aspas com os dedos num programa de áudio, podcast, não tem como. Mas as pessoas normais já têm dificuldade. Por exemplo, se você não é bom de bola, já é difícil. Porque na performance e na educação física. Uhum. Então você imagina que alguém Eu já era o último a ser escolhido e eu sou mais ou menos normal. Então você imagina um deficiente nesse campo. Então, num mundo de performance. Isso. Então a escola tá dizendo assim, não, tem que ser educação inclusiva. Mas no mundo de performance, como que você inclui alguém que já vai ser o último da fila? Então essa discussão, ela é infinita e eu tô aqui criticando esse modelo, porque eu acho que ele não tá bem pensado, porque nós criamos nossas crianças pra serem... Eu quero que meu filho, que joga futebol e gosta de futebol, eu quero que ele seja bom e faça muitos gols. Eu quero isso também. Eu entendo isso. Mas só que se colocar o meu filho pra jogar com uma criança especial, não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Mas só que é isso que é a proposta. Então a proposta de inclusão mostra o quanto nossos coitados professores vão... Como que eles vão... Então saia justa. É uma lei vinda lá de cima. E você que é pedagoga, o que você pensa? Eu sei que não é o propósito aqui, talvez se você não quiser, a gente até corta do podcast. Ainda fazer outro podcast. Não dá não? A gente faz depois. Realmente é uma situação, vamos pensar numa palavra assim, acho que grave assim, né? Eu fui fazer pedagogia até por conta disso, sabia? Porque eu falei, gente, não é possível. O que está acontecendo com essa tal da inclusão? Qual é o segredo de tanto problema, né? Às vezes, numa escola regular, as dificuldades que a gente encontra. Porque você sente na pele, né? Que essa discriminação faz com seu filho, você fica muito mal, assim. Você fala, gente... E não é uma discriminação só da criança com uma criança. Às vezes é de uma cara feia de um professor, de um diretor, né? E, assim, a situação é muito grave. Tem escolas muito boas. Eu queria falar aqui que tem escolas muito boas, da rede pública, rede particular, professores muito bons, trabalho com inclusão, mas assim, a maioria realmente sofre esse choque de despreparo, de falta de estrutura. A própria escola às vezes não tem estrutura para receber um cadeirante, uma criança com autismo, então a gente sofre muita discriminação mesmo, mas ao mesmo tempo a gente vê assim que a solução é a gente trabalhar a educação, né? Então o que eu descobri na minha super pesquisa e estudando, indo atrás, é que realmente uma boa inclusão ela só ocorre quando existe uma boa educação. Então, se você não tem uma boa educação na escola, você não tem uma boa inclusão. Então, assim, as escolas muito hoje são engessadas, às vezes com falta de estrutura, professor... Não é só o preparo do professor, mas a estrutura da escola realmente é deficitária. Então, a inclusão ela é deixada de lado mesmo. Agora, se a inclusão nas escolas é uma dificuldade, como é que tá Imagino que nas igrejas estão daí pra pior, né? Porque... Por vários motivos. E aí eu queria trabalhar o lado positivo. Quais seriam umas dicas? Dicas, vou falar dicas aqui. Provérbios. Vocês dão dicas rápidas aqui, twitters, que já facilitariam pras igrejas, pra pastores que nem eu, ou pastores que estão ouvindo. A gente tem muitos pastores que ouvem a Glocal. Não só a igreja, escola dominical, movimentos religiosos, movimentos poderiam ajudar a ter mais inclusão. Que vocês percebem, falar, uma pequena coisa. Eu vou dar uma coisa interessante. No começo da Glocal, uns 5 anos atrás, apareceu, agora eu não vou lembrar o nome, talvez o Simval vai lembrar, uma mulher que ela era deficiente visual. E ela sentou lá e ela adorava a Glocal, ela não tinha nenhuma religião, ela ia lá toda vez. E a gente ficou muito feliz que ela ia na Glocal. A Glocal ainda era lá no Viga, que tinha 80 lugares só, e ela sempre tava lá. E hoje tem cadeirante lá na Glocal, mas a gente começou a fazer pra cego ver na descrição, e por um tempo não é uma coisa difícil de se fazer, só que acaba, como o brasileiro ou o pessoal da Glocal é desorganizado, você precisa fazer com mais antecedência, porque às vezes tá na correria e não, tá tudo pronto, só que não lança porque não tem outro pra cego ver. É interessante isso. E às vezes a gente quer tirar, e eu lembro que uma vez falou, não, e porque a gente tem gente lá dentro, não, a gente precisa ser mais inclusivo. E a gente se tornou inclusivo nessa área das redes sociais da Glocal, pelo menos nos posts pra presença, a gente tem um pra cego ver no Twitter e no Facebook. Na época, acho que nem Twitter a gente tinha direito, mas no Facebook tinha, agora tem nos dois, sempre com a descrição. Então, olha que interessante, foi uma dica, tá? Fazer pra cego ver. E eu lembro que o senador, o Romário, né, os mais velhos, o jogador de futebol, Romário, também tinha isso, porque ele tem uma filha especial. Então, assim, vocês têm dicas pra ajudar as igrejas
igrejas, os pastores que estão nos ouvindo, não, porque a gente tá focando muito, lógico, para crianças com necessidades especiais, mas assim, tem tantas coisas, Sim, né? São tantas áreas, né? Uma delas é abrir, né, para a linguagem de surdos, né? Os batistas têm muito forte isso, né? Uma vez, os presbíteros não têm isso tão forte, e é importante ter, porque assim, se você tiver, eles vêm, não é vamos esperar eles chegarem, daí a gente vai correr atrás, né? É diferente, né? Bom, a gente tem, quando a gente vê uma possibilidade de solução para lidar com as necessidades especiais, a gente deve caminhar para essa solução. E o principal de tudo é mostrar que a gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem. Porque quando você chega num prédio, numa igreja, num lugar, e ele não tem aquilo que é necessário para acessibilidade, a gente vê muita gente acomodada com isso, né? Fala, tá tudo bem, não tem problema. Na verdade, tem que reconhecer que tem um problema, tem que se desculpar quando for o caso, que a gente está resolvendo isso, a gente quer resolver isso. E a gente sabe, não é barato. Colocar um elevador, por exemplo, na igreja que eu fui daqui pro pastoral até o ano passado, para instalar um elevador, que é o plano, inclusive vai acontecer, é alguma coisa como R$70 mil para instalar um elevador que vai levar de um pavimento para outro, um elevador que vai andar 2 andares. Então, para uma igreja que tem 150 membros, é uma despesa que vai pagar por 2 anos, vai pagar por 1 ano e meio, vai reservar, vai pagar parcelado, mas enfim. É entender que, como equipe de liderança ou como pastores, a gente nunca vai conseguir suprir tudo numa igreja pequena como essa, todas as necessidades. Ou vai se tornar inviável estar naquele lugar. Isso, vai ter que procurar um outro espaço, né? Só que a gente tá morando em São Paulo, né? E espaço em São Paulo é uma coisa que não tem. Então, as igrejas menores sofrem muito para conseguir adequar seus espaços. Mas o que eu vejo é que algumas conseguem fazer melhor, outras não. Mas sempre quando é uma questão passiva, isso é um incômodo muito grande para os pais que tem para os pais ou para as famílias ou para as pessoas, porque pessoas com dificuldade de locomoção pode ser idoso, né? Pode ser uma outra pessoa que tem essa dificuldade. Mas é um incômodo muito grande para quem tem esse problema quando vê que está num grupo que ninguém liga para isso, que ninguém acha que isso é importante, que isso não é uma prioridade. Então tem que ficar claro para todo mundo, isso, a gente precisa pensar como a gente vai resolver isso. Esse é o princípio, querer ou buscar uma solução. Isso é absolutamente necessário, porque a pessoa já sofre, quando é transmitido algum sinal de que não se importa, essa pessoa está sendo discriminada. E está sofrendo em dobro. Isso. A adaptação, assim, é aos poucos também, né? A dica, você fala uma dica, né? Às vezes a gente não tem todo esse dinheiro, vai colocar já o elevador, já vai colocar a vaga de deficiente, né? De uma vez só, às vezes nem vai usar no começo. Eu acho que os membros mesmo vão mostrando, tem essa dificuldade, tem um deficiente não cadeirante. Como que a gente vai adaptá-lo para ele conviver aqui na igreja e fazer a adaptação para ele? Começou a chegar um pessoal que tem deficiência visual, né? Então, como você falou, então acho que a gente tem que lidar, a gente também vai aprendendo com as coisas, porque ele fala assim, é uma inclusão, mas a gente não sabe como incluir as pessoas, na verdade. A gente trabalha com criança, tem um projeto, tem algumas deficiências, algumas síndromes que a gente não sabe, então a gente tem que ter essa humildade, até como pessoa, instituição, e falar, quero aprender, como eu posso te ajudar, como eu posso abrir esse caminho para você ouvir a palavra, né? A gente trabalha também, eu e meu marido, bastante com as crianças lá do ministério que a gente participa, e a gente tem também essa frase assim, né, que Jesus fala, vinde a mim todas as crianças. Não falou assim, vem as criancinhas, não, ele pensou em todas. Não é verdade? Então, agora não, aquelas que têm deficiência, a gente não vai ensinar a palavra, não vai ensinar, né, a Bíblia, não só as crianças, os adultos. Então, assim, como que a gente vai abrir esse caminho para acessar? Então, a gente pode falar, né, usar outras linguagens, linguagem, né, Libras. Como que a gente vai se adaptar? A gente vai aprendendo aos poucos. Então, acho que a dica é a gente ir crescendo junto com essa pessoa e aprendendo e vai adaptando aos poucos mesmo, né? Não tem segredo. Isso numa escola também acontece, né? Todas as escolas estão preparadas, mas você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Eu queria encerrar o nosso podcast agradecendo de vocês dois, abrir o coração aqui para nossos ouvintes. Então, eu queria encerrar pedindo para vocês uma palavra de consolo para um pai, uma mãe ou um familiar que está descobrindo exatamente agora, ouvindo o podcast, que seu filho, sua filha, sua sobrinha vai ser portadora de necessidade especial. E você dá essa palavra diretamente para ela, para ele, no coração dele, uma palavra de Deus, uma palavra que
quem sofre para quem sofre, ou de quem já caminhou para quem está começando a caminhada. A gente usa um texto no espaço para nossa vida também, do Rubem Alves. Eu queria parafrasear aqui um conselho aqui para os pais, que a gente usa bastante, eu e meu marido. Ele fala sobre escolas, né? Mas acho que a família é a melhor escola das crianças, né? Tendo ou não necessidades especiais. E no lugar de escolas eu vou colocar família. Há escolas, quer dizer, há famílias que são gaiolas e há famílias que são asas. Escolas que são asas, famílias que são asas, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Rubem Alves. Então eu creio que a maior lição assim que eu tiro de ter uma criança com necessidades especiais é que a gente tá aqui nesse mundo para fazer ela feliz e fazer com que ela voe e seja feliz no voo dela. Não fique na gaiola, né? Não fique presa, às vezes até dentro das nossas próprias emoções, das nossas próprias frustrações. Eu creio que o conselho que eu dou para um pai que, né, tá descobrindo um diagnóstico ou tem uma criança com necessidades especiais, é para que ele mesmo se liberte dessa emoção, de uma culpa, né? Um pai que é de criança especial às vezes se culpa muito, um pai normal já se culpa demais, um pai que ainda é culpa minha, é culpa de ninguém, mas assim, aproveitar esse ponto de partida que ele tá e falar, cara, eu vou ser feliz e vou fazer essa criança feliz e vou deixar com que ela voe e ela encontre a felicidade dela. Então acho que essa é a maior lição nas nossas vidas, é fazer com que nossos filhos, né, voem e sejam felizes. Então esse é o meu conselho hoje. Para você que está descobrindo agora que teu filho tem necessidades especiais, ou que talvez agora a gente pode descobrir até quando está no ventre, né? Bom, falar mais uma coisa, meu filho mais novo, o André, a gente fez um ultrassom quando ele devia estar com 4 meses de gestação e tem um exame que chama translucência nucal. Essa medida, se ela vem alterada, é sinal de 2 síndromes, Down ou Edwards. Quando a gente soube disso, nosso médico nos disse que nós tínhamos respaldo legal para fazer um aborto. E aí nós passamos, aí precisava de mais um exame para comprovar isso. E esse exame é um pouco mais invasivo, enfim, não vou detalhar esse exame, mas o que aconteceu foi que nós passamos por mais ou menos 21 dias, porque o plano de saúde não autorizou o exame, aquelas coisas. A gente passou então pensando, e aí a gente fala muito isso, que a gente pensava que o filho, Deus estava preparando a gente, porque a gente pensava que o filho especial estava na barriga, e o nosso filho especial, na verdade, era a Júlia, que já estava no nosso colo, porque logo depois que veio o resultado do exame, que o Deco não tinha nada, que o André não tinha nada, foi que a gente teve o diagnóstico da Júlia. Então nós passamos pela agonia de pensar que o André podia ter alguma coisa, e eu me lembro quando a gente recebeu o envelope. Aliás, o envelope era tão sério que ele não podia ser aberto por nós. O exame ia pro médico, daqueles exames que o médico vai abrir e falar pra gente, e a gente na frente do médico naquela tensão, mas nós dois, Adriana e eu, já tínhamos decidido que nós não cometeríamos aborto, fosse o que fosse. Então nós consideramos que Deus nos preparou para lidar com isso. E tem mais coisas sobre deficiência ainda na minha vida. Eu trabalhei fazendo os primeiros programas da ACD, da ACD, o Teleton, vários, os documentários, aqueles programas, das histórias, né? Eu viajei o Brasil todo, gravei várias histórias de vários pais. E toda vez eu voltava para casa, assim, emocionado, contando a história, e começava a contar de um pai que estava lidando com um filho assim, ou com outro e tal, e contando pra Adriana. E aí ficava emocionado. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, assim, mal, falei assim, será que Deus tá preparando a gente? A gente não tinha filhos ainda, né? Trabalhando com cinema e televisão, e falei pra Adriana, falei, amor, será que Deus está preparando a gente para ter um filho especial? Falei emocionado isso, né? Deus estava me preparando para ser pai da Júlia. Mas Ele não estava me preparando porque eu fiz o Teleton. Ele estava me preparando na vida inteira, Ele me preparou para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu nasci para ser pai. Entre outras coisas que eu acho que Deus me deu nessa vida para fazer, uma das boas obras que Ele me preparou para mim desde a fundação do mundo foi ser pai. Pai da Júlia, pai do Pedro, pai do André. Então, eu acredito que você que está descobrindo que tem um filho, uma filha especial chegando, ou teu filho, tua filha especial está aí no seu colo, a Bíblia fala em Efésios 2:10 que Deus preparou boas coisas para nós desde a fundação do mundo. Então, Deus preparou você como parte das boas coisas que Ele preparou para você. Você ainda não consegue perceber, mas uma das coisas que Ele preparou foi você ser pai dessa criança. Ele preparou você para ela e ela para você. Agora tá meio obscuro, talvez, mas tudo vai
ficar mais claro ali na frente, você vai perceber o quanto é especial isso que Deus está dando para você. É um presente que Ele dá para você e você vai descobrir o que significa o amor incondicional. Porque o amor no casamento é condicional. Se minha esposa não me amasse, eu não conseguiria continuar amando a ela. Se meus filhos agora que são adolescentes não me amassem, eu não conseguiria continuar amando. Aconselhei alguns pais que não amam mais seus filhos, porque seus filhos são rebeldes, porque seus filhos são agressivos. O pai não ama mais o filho. Mas um filho especial, você descobre que é o amor incondicional. E esse é o amor de Deus, o que Ele tem por nós, um amor fiel, que até quando a gente é infiel, Ele continua sendo fiel. Então, você vai descobrir isso a partir desse relacionamento que você vai construir com seu filho e com sua filha. Podcast.